Rapaziada, acabou de acabar. Atlético 0, Corinthians 1. Apesar do mau desempenho, que eu não gostei do desempenho do Corinthians nesse jogo, sofremos muito, o Atlético ficou mais com a bola, mas o resultado foi muito mais importante do que o desempenho nessa partida em específico. É bom a gente estar pontuando já no começo do Brasileirão, já para poder ficar mais tranquilo para as Copas, que é o nosso foco nessa temporada. Mas não esquece de deixar o like aqui embaixo, já vai deixando comentário aí de onde que vocês são, de onde que você tá vendo o vídeo, o que você tá achando do Corinthians nesse início de temporada. Mas no começo do jogo, o Atlético, pelo menos no primeiro tempo, o Atlético foi bem superior ao Corinthians. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas no primeiro tempo, aos 5 minutos, o Atlético já tinha tido 2 chances de frente pro gol e por sorte nossa e por demérito deles, por falta de efetividade do time deles, eles não conseguiram aproveitar. Aos 5 minutos o Viveiros, que foi um cara que deu muito trabalho pro Corinthians hoje, para a marcação do Corinthians. Ele teve a oportunidade de frente pro Hugo lançar uma cavadinha, só que ele mandou para fora. E o Atlético em cima. Eu me surpreendi um pouco com a postura do Atlético e principalmente com a do Corinthians, de não estar conseguindo controlar tão bem o jogo. Mas não conseguiu controlar em questão de ter a posse de bola, só que estava conseguindo não sofrer, né? O Atlético chegava, mas só que, sabe, aquele aramelismo, não aproveita, né, as oportunidades. Aos 8 minutos, o Memphis com a bola tomou uma solada no pé. Eu queria saber a opinião de vocês. Teve 2 soladas no jogo, né? Uma no Memphis e outra no Gustavo Henrique. Eu vi na transmissão os caras comentando, né? Ah, você acha que foi pra vermelho? Eu também não acho que foi pra vermelho não, mano. Aquilo ali eu acho que foi do jogo mesmo, dividida. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acharam que foi pênalti? Aliás, foi pra expulsão? Eu não achei não. Achei que foi do jogo mesmo. Ele não travou o pé, né, a sola em cima do pé dele, né? E esse Viveiros, mano, ele tava dando trabalho pra marcação do Corinthians. Tanto que nos 12 minutos... Ele no canto da área, mais pro canto da lateral, ele tava sozinho, mano, contra a defesa inteira do Corinthians. Ele tava conseguindo se desvencilhar ali, entrou dentro da área e o Bidu acabou fazendo um pênalti em cima dele. Besteira, né, mano? Tinha muita gente em cima. E os caras não podem moscar desse jeito. Não pode deixar o cara ficar fazendo o que ele quer dentro da área ali, né, mano? Mas foi esse Viveiros que tava dando trabalho que sofreu o pênalti, mas só que não foi ele que cobrou. Foi um outro cara, eu esqueci o nome dele agora. Julimar, eu anotei aqui, Julimar. Pegou, conseguiu deslocar o Hugo, bateu no canto. O Hugo caiu pra um lado, ele bateu no outro, só que mandou pra fora. Pra nossa sorte, né? Apesar do volume dos caras, deles ter a oportunidade de ter um pênalti pra bater, não conseguiram aproveitar, azar deles, sorte nossa. Mais sorte que juízo, inclusive, né? E aos 20 minutos, o Mateuzinho consegue cruzar uma bola dentro da área, que acaba vindo pro Memphis dividir, ele divide, só que a bola resvala, sobra na entrada da área, no pé de quem? Rodrigo Garro. Quando a bola cai no pé na entrada da área, assim, no pé dele, a gente já relembra o Garro de 2024, que fazia vários golaços. E não foi diferente, dessa vez ele conseguiu receber a bola e mandar uma chapadona não, mandou um foguete para dentro do gol. O goleiro Santos, que por pouco não veio pra gente ainda, graças a Deus veio o Hugo Souza, conseguiu desviar na bola ainda, mas só que desviou para dentro e gol do Corinthians. Rodrigo Garro, fiquei muito feliz por ele ter feito o gol, tava precisando. Tomara que o Garro consiga entregar pra gente, porque ultimamente ele não tava conseguindo acrescentar pra gente dentro de campo. Só que dessa vez, nos últimos jogos a gente vem vendo a evolução dele, que ele tá conseguindo, apesar de não ser o Garro que a gente viu em 2024, ele tá conseguindo entregar, tá conseguindo ajudar a gente, e nessa partida conseguiu fazer um gol importante, que foi o gol que deu a vitória pro Corinthians. Então fico feliz, espero que o Garro continue evoluindo, que ele consiga voltar a nos entregar, porque é um jogador muito importante pra gente, né? Porque a gente sabe que o Bidon provavelmente também não vai ficar. Então a gente precisa do Garro, mano. É um jogador de uma posição difícil de se encontrar no mercado. A gente conseguiu, deu a zica de ele ter lesão, de ter os acidentes. Pô, a gente não tem sorte, né, mano? Mas pelo menos o time tá bem encaixadinho, a gente tá conseguindo dosar a entrada dele e ele tá conseguindo recuperar o futebol dele aos poucos, né? Não é o mesmo Garro, mas
a gente já fica feliz que a gente vê que ele tá conseguindo voltar a entregar alguma coisa. Antes disso, eu tinha até esquecido de comentar, mano, quem achou esse Vitinho aí, mano? Quem deu a ideia de trazer esse cara? Mano, fraco demais, hein, mano? Tá tendo bastante oportunidade aí até então, sabe? Cisca, faz um lampejo ou outro, mas efetividade mesmo tá difícil, mano. Eu sinceramente, eu acho que não vai sair muito mais do que a gente já viu, não. Porque ele não é como se fosse um jogador da base que ainda tá em maturação. Um jogador que já é experiente, é um jogador de já certa idade. A gente não... E ainda é um jogador caro, né? Um jogador que ganha quase R$ 1 milhão por mês. A gente tem que ter paciência mais com os jogadores da base, que a gente sabe que tá em maturação, que ele vai evoluir, vai entregar mais e que ele não é oneroso pro clube como o Vitinho é. O Vitinho ganha mais ou menos quase o que o Romero ganhava quando tava no Corinthians, que também tava aqui onerando o clube, porque a gente respeita a história do Romero e tudo mais, só que o cara tava aqui só pra poder tirar dinheiro do clube, né? Porque ajudar mesmo, poucas vezes. Existe uma falácia de que o Romero salvou a gente do rebaixamento, só que ele tava no time desde o início do ano e a gente brigou o ano inteiro contra o rebaixamento. Mas o Romero hoje tá no Boca, né? Não vamos ficar recordando né, o momento ruim que ele teve aqui. Eu prefiro lembrar da primeira passagem, do 6-1 contra o São Paulo. Respeito muito o Romero, mas né, a gente sabe como que foi. Mas no decorrer da partida a gente acabou vacilando muito, porque... Como eu disse, o Atlético foi melhor do que o Corinthians na partida. O Corinthians não sofreu tanto, só que o Atlético ele tava conseguindo chegar de várias formas. Cruzava a bola na área, tinha uns bate ou rebate, você ficava com um certo gelo. Tava perigoso o jogo. Como eu disse, o Atlético Paranaense, ele não é um time tão qualificado. Se fosse um time melhor qualificado, a gente teria sofrido mais desse jogo aí. Provavelmente a gente não ganharia esse jogo, pelo menos não da maneira que a gente tava jogando. No final, teve mais uma solada, né? Que foi eu falei que tinha sido 2 soladas. Dessa vez o Viveiro solou o Gustavo Henrique, que não gostou não, ele ficou bravo lá, mano, foi pra cima do cara, achei que ele ia pegar o cara lá. Até me preocupei, eu vixe, mano, esse cara tomar cartão aí, mano, ficar fora dos próximo jogo aí, né, nosso melhor zagueiro. O segundo tempo começou como terminou o primeiro, o Luiz Gustavo cruzou uma bola dentro da área que... Ainda chega no Viveiros, ele escorrega lá, acaba perdendo, mas você já vê que tava um jogo perigoso, né? Os caras já começam o jogo já com a oportunidade de botar a bola dentro da área. Tanto que aos 5 já tava uma blitz dos caras na entrada da área, era girando ali até tentar fazer alguma coisa, aí a bola caiu no pé do Mendonça, corre ou pensa, ele... Pegou, abriu, chutou no cantinho cruzado e o Hugo fez uma defesaça. Foi bem no cantinho, a bola quase entra. Aí no segundo tempo, acho que foi mais ou menos uns 18, 20, não lembro exatamente o tempo. Entrou o André, o Alan e o Guinegão. Saiu o Vitinho, o Garro e o outro eu não lembro quem foi que saiu. Eu imaginei que né, os caras estavam já meio cansados, principalmente o Garro, né, que ele sente muito essa parte física. Que acabaria dando mais gás pro time, mas só que o jogo continuou bem parecido, só que dessa vez estava mais equilibrado. Apesar do Corinthians também não ter chegado muito, também estava movimentando mais no jogo, estava começando a ter mais a posse de bola. Não tanto, mas sabe, tava mais parecido o jogo. Nenhum dos dois estava chegando com muitas oportunidades, claro, mas... Quando a gente começou a controlar mais, começou a ficar mais equilibrado, ficou aquele jogo morno, chato, sabe? Aquele jogo que vale aos 3 pontos. E acabou indo pro abafo. E foi isso daí, mano. O segundo tempo praticamente todo, um abafa dos caras, o Corinthians defendendo. Teve um lance, eu acho que o lance mais estranho, assim, que o Corinthians sofreu. Ainda foi no primeiro tempo, um bate-rebate dentro da área, ainda o Ranieri tira. Eu acho que eu já até comentei antes. Mas no geral, mano, a gente não sofreu tanto. Teve... Como os caras tiveram volume de jogo, mas não foram efetivos. A gente teve uma bola com o Garro, conseguiu ser efetivo. No final do jogo, a arbitragem já estava perdida na hora do abafa, porque a bola saía, era 10 dias para eles dizer para quem que era a posse, não sabia quem tinha sido o último que tocou na bola. Aí acabou o jogo, foi quase mais 40 minutos de acréscimo, pelo menos uns 18 quase. Mas aí acabou o jogo, acabou ficando nesse abafa mesmo, não teve muito mais oportunidade, não teve muito mais do que isso. Acabou o jogo, Corinthians 3 pontos, 6 pontos dessa vez, pulamos para a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, muito bom começar o campeonato dessa forma, pontuando, conseguindo
tranquilizar no brasileiro para poder focar nas Copas, para poder quando precisar botar um time reserva, a gente já tem uma gordura. E é isso daí, principalmente nas 10 primeiras rodadas é bom a gente estar acumulando uma quantia de pontos legais para poder não ficar até o final da temporada ali embaixo brigando, porque normalmente os 10 primeiras rodadas é o que a gente briga até o final do ano. E é isso, rapaziada. Queria saber a opinião de vocês do jogo. Foi um jogo chato de ver, né? Pelo não futebol que rolou, porém é um jogo que deu... a gente acabou ficando bom pra gente com 3 pontos. Queria saber a opinião de vocês. Vocês deixam a opinião de vocês aqui embaixo. Se puder deixar um like no vídeo, se inscrever. E é nóis, até o próximo vídeo.